O ar ficou frio conforme nos aproximávamos do hospital abandonado. Ele se erguia como um gigante esquelético, lançando uma sombra longa e sinistra. Os moradores locais sussurravam histórias de seu passado horrível. Eu senti uma profunda sensação de desconforto se instalando em minhas entranhas. Este era um lugar de dor, sofrimento e algo mais sinistro. Eu podia sentir. Entramos, o ar denso de poeira e decomposição. O cheiro me atingiu primeiro. Uma mistura nauseante de remédio velho e algo vagamente metálico. As placas do teto cederam, revelando a estrutura apodrecida acima. O silêncio era opressor, quebrado apenas pelo bater distante de uma persiana rasgada. Este lugar tinha visto coisas terríveis. Eu podia sentir isso na medula dos meus ossos. Conforme avançávamos, a temperatura caía ainda mais. Minha respiração formava plumas fantasmagóricas no ar gélido. Os pelos da minha nuca se arrepiaram com uma consciência repentina. Nós não estávamos sozinhos. Alguém ou alguma coisa estava nos observando. Então, um som. Um rosnado baixo e gutural vindo das sombras no final do corredor. O rosnado se tornou uma respiração rouca, mais perto agora. Eu congelei, meu coração batendo forte no peito. Nós não estávamos sozinhos. O que quer que estivesse aqui era mal. A velha me entregou o espelho antigo, seus olhos cheios de uma estranha mistura de tristeza e advertência. Suas mãos frágeis tremiam levemente enquanto o passava para mim e pude sentir o peso de seus anos naquele momento. Cuidado com isto, ela sussurrou, sua voz rouca com a idade. Era como se cada palavra carregasse o peso de 1000 histórias não contadas, segredos enterrados nas profundezas do vidro. Ele guarda memórias, algumas que é melhor não serem perturbadas. Suas palavras ecoaram em minha mente, um aviso enigmático que me deu um arrepio na espinha. Aceitei o espelho, sua moldura de prata ornamentada fria contra minha pele. Os desenhos intricados pareciam contar uma história própria, de tempos esquecidos e almas perdidas. Era mais pesado do que parecia, e o vidro tinha uma qualidade perturbadora, como olhar para a água parada. A superfície parecia ondular com correntes invisíveis, insinuando os mistérios que guardava. De volta ao meu apartamento, encostei o espelho em uma parede. O quarto, geralmente aconchegante e convidativo, pareceu assumir um caráter diferente com a presença do espelho. O quarto pareceu escurecer, o ar ficando pesado e opressor. Era como se o espelho estivesse sugando a luz e o calor do espaço, substituindo-os por uma atmosfera fria e pressagiante. Ignorando a sensação perturbadora, me aproximei, inspecionando as esculturas complexas na moldura. Cada detalhe foi feito meticulosamente, contando histórias de uma época passada. Ao me inclinar, notei algo estranho. A superfície do espelho pareceu brilhar, como se estivesse viva, respirando com vida própria. Uma imagem fraca cintilou nas profundezas do espelho, um rosto que não era o meu. O pânico me percorreu, meu coração batendo forte no peito. Eu tropecei para trás, derrubando o espelho no chão. O som do vidro se estilhaçando foi ensurdecedor, uma cacofonia de sonhos quebrados e realidades destruídas. O vidro se estilhaçou, espalhando estilhaços pelo chão. Cada pedaço refletia fragmentos da sala, criando um mosaico desorientador do que me rodeava. Mas o rosto no espelho, ele permaneceu. Era como se o estilhaçar o tivesse libertado, permitindo que se manifestasse mais claramente. Era uma mulher, sua pele pálida e magra, seus olhos 2 piscinas de desespero sem fundo. Sua presença era avassaladora, uma tristeza que parecia penetrar em minha própria alma. Ela estava chorando, seus soluços silenciosos ecoando em meus ouvidos. O som era assustador, um lamento triste que parecia vir de outro mundo. Enquanto eu olhava horrorizado, o rosto no espelho estendeu a mão, seus dedos longos e esqueléticos arranhando o vidro quebrado. A visão era assustadora e hipnotizante, uma dança de morte e desespero. O quarto ficou mais frio,
um vento gelado chicoteando pelo apartamento. Era como se a própria essência do espelho estivesse penetrando no ar, transformando-o em uma presença gélida e fantasmagórica. Eu estava paralisado de medo, incapaz de me mover, incapaz de gritar. Meu corpo parecia estar envolto em gelo, minha mente presa em um pesadelo do qual não havia como escapar. O rosto no espelho estava vindo para mim, movia-se com uma graça lenta e deliberada, seus olhos fixos nos meus, prometendo um destino pior que a morte. A pequena cidade de Silent Hollow estava envolta em um silêncio perturbador. As ruas, geralmente cheias de vida, estavam desertas. Uma quietude neestestvenaya pairava no ar, quebrada apenas pelo farfalhar das folhas ao vento. Algo estava errado, terrivelmente errado. O primeiro desaparecimento aconteceu há uma semana. Um menino brincando em seu quintal desapareceu sem deixar vestígios. Não havia sinais de luta, sem testemunhas, sem pedidos de resgate. Ele simplesmente tinha sumido. Então, uma jovem, voltando para a casa do trabalho noturno, desapareceu no ar. Novamente, nenhuma pista, apenas um espaço vazio onde ela estava. O pânico tomou conta da cidade. As pessoas sussurravam sobre maldições, espíritos vingativos e coisas que espreitavam nas sombras. Procuramos respostas, qualquer sinal dos desaparecidos. Mas cada pista levava a um beco sem saída. Cada pista evaporava no silêncio denso e sufocante que havia se abatido sobre Silent Hollow. A cidade prendeu a respiração, esperando, observando, rezando para que o pesadelo acabasse. Então, um por um, eles começaram a vê-los. Vislumbres fugazes dos desaparecidos, seus rostos pálidos e abatidos, seus olhos cheios de um terror indizível. Eles apareciam nas esquinas, nas janelas, seus pedidos silenciosos de ajuda perdidos na escuridão crescente. Seção 4. Sussurros na estática. O velho rádio ganhou vida, enchendo a sala com uma cacofonia de estática e ruído branco. Era uma relíquia antiga, um pedaço da história que já viu dias melhores, mas ainda mantinha um fascínio misterioso. Eu estava sozinho em casa, uma tempestade furiosa lá fora, o vento uivando como uma banshee nas janelas. A chuva batia contra o vidro, criando uma sinfonia rítmica, porém caótica, que aumentava a atmosfera assustadora. Estendi a mão para desligar o rádio, meus dedos roçando o gabinete de plástico frio. A sensação me deu um arrepio na espinha, como se o próprio rádio estivesse vivo, pulsando com uma energia invisível. Mas então eu ouvi um som que cortou a estática como uma faca, agudo e claro. Uma voz, fraca no início, enterrada sob a estática. Era quase imperceptível, como um eco distante de outro mundo. Era a voz de uma mulher, suave e melódica, cantarolando uma canção de ninar assustadora. A melodia era familiar, mas estranha, como se pertencesse a uma memória esquecida. Parei, minha mão pairando sobre o mostrador. O desejo de desligá-lo era forte, mas a curiosidade me manteve no lugar. Os pelos dos meus braços se arrepiaram. Todo o instinto gritava para eu correr, mas eu estava preso ao local, incapaz de me afastar. A voz parecia vir de algum lugar nas profundezas da estática, chamando-me para mais perto. Era como se o rádio fosse um portal, uma porta de entrada para outro reino. Inclinei-me, esforçando-me para ouvir as palavras. A estática ia e vinha como ondas quebrando em uma costa distante. O zumbido parou, substituído por um sussurro silencioso. A transição foi perfeita, quase hipnótica. Você pode me ouvir? A voz sussurrou, mais perto agora, mais clara. Era como se quem estava falando estivesse bem ao meu lado, sussurrando as palavras em meu ouvido. Estou aqui, você pode me ouvir? A pergunta pairou no ar, pesada de expectativa. Meu coração batia forte no peito, um nó de medo se formando no meu estômago. A sala pareceu se fechar ao meu redor, as paredes se aproximando com um peso opressor. A voz continuou,
Um fluxo constante de sussurros, ficando mais alto, mais insistente. Era como se quem falava estivesse desesperado para ser ouvido, para transmitir uma mensagem da maior importância. Eu não conseguia entender as palavras, mas o tom era inconfundível. Era um apelo, um pedido de ajuda que transcendia as barreiras do tempo e do espaço. Era um pedido de ajuda, entrelaçado com um desespero assustador que me deu arrepios na espinha. O ar ficou mais frio, a temperatura caindo como se a própria essência da sala estivesse sendo drenada. Os sussurros ficaram mais frenéticos, a estática estalando e estourando como fogo. Era uma sinfonia caótica, uma mistura de medo e urgência que era quase insuportável. Então, com um rugido ensurdecedor, o rádio ficou em silêncio. A abrupção disso foi chocante, como uma porta batendo no meio da noite. Fiquei sentado lá por um longo tempo, o silêncio ensurdecedor, meu coração ainda batendo forte no peito. A ausência de som era quase tão perturbadora quanto os sussurros. A tempestade lá fora continuou, mas a voz no rádio, os sussurros na estática haviam sumido. A sala parecia mais vazia, como se uma presença estivesse lá e agora estivesse perdida para sempre. Seção 5. O convidado invisível. O primeiro sinal foi o frio. Não era apenas uma queda na temperatura. Era um frio neestéstvene, que parecia emanar das próprias paredes, penetrando em meus ossos. Uma corrente de ar gelada que parecia emanar das próprias paredes do meu quarto. Não importava quantas camadas de roupa eu usasse, ou o quão apertado eu me enrolasse nos cobertores, o frio persistia. Puxei os cobertores com mais força, mas o frio persistiu, me envolvendo como dedos gelados. Era como se o frio tivesse vida própria, com a intenção de me fazer sentir sua presença. Então, veio a sensação de estar sendo observado. Começou como uma sensação de formigamento na nuca, ficando mais forte a cada noite que passava. Olhos perfurando minhas costas, seguindo cada movimento meu. Dormir tornou-se impossível. Eu ficava acordado, olhando para a escuridão, sentindo aqueles olhos invisíveis em mim. Cada rangido das tábuas do chão, cada farfalhar das cortinas, me dava arrepios na espinha. A casa parecia ganhar vida com sons que não deveriam estar lá. Eu sabia, com uma certeza que me gelou até os ossos, que eu não estava sozinho. Havia algo no quarto comigo, algo que não pertencia a este lugar. Certa noite acordei com um sobressalto. Meu coração estava batendo forte e o quarto parecia ainda mais frio do que o normal. A sensação de estar sendo observado era avassaladora, sufocante. Era como se o próprio ar tivesse engrossado, pressionando-me. Deitei-me imóvel na cama, meu coração batendo forte no peito, o medo me fechando a garganta. Eu mal conseguia respirar. O terror era tão intenso. E então eu vi. Um movimento com o canto do meu olho, algo se mexendo na escuridão. Uma sombra, mais escura que a escuridão circundante, moveu-se pela parede. Era como se a própria escuridão tivesse ganhado vida. Era uma forma humanoide, alta e esguia, suas bordas borradas e mudando como fumaça. Não tinha características distintas, apenas uma presença escura e ameaçadora. Observei com terror enquanto deslizava silenciosamente pelo quarto, seus olhos invisíveis fixos em mim. Movia-se com um propósito, como se soubesse exatamente o que queria. A sombra permaneceu por um momento, sua presença enchendo a sala com um medo opressor. O ar ficou mais pesado e senti um peso esmagador no peito. Então, tão rápido quanto apareceu, desapareceu, fundindo-se novamente na escuridão de onde veio. A sala pareceu expirar, o peso opressor diminuindo ligeiramente. Fiquei tremendo no aperto frio e sufocante do medo, sabendo que o que quer que tivesse me visitado naquela noite era algo verdadeiramente maligno. Não foi apenas uma invenção da minha imaginação, era real e havia deixado sua marca em mim. Olá, pessoal! Já se pegou procurando por histórias de terror que realmente te deixem arrepiado?
Hoje vou compartilhar uma dica incrível que vai transformar suas noites. Um dia, navegando na internet, encontrei um e-book chamado Galeria do Terror. Resolvi dar uma chance, e foi a melhor decisão que tomei. A primeira história que li foi sobre um caso real, algo que aconteceu em uma cidade pequena. Senti um arrepio que não sentia há anos. Contei essa história para meus amigos em um acampamento, e todos ficaram fascinados. Desde então, Galeria do Terror se tornou meu companheiro nas noites de insônia e em encontros com amigos. Se você também adora uma boa história de terror, não deixe de conferir Galeria do Terror. Os detalhes estão na descrição. Tenho certeza de que você vai adorar.